Boa noite a todos, tanto do Instagram como também do nosso canal Bem-Estar Teológico. Nós estamos aqui começando esta live e na live desse dia nós vamos estar falando um pouco sobre a vida e obra de um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard. Não é? E, claro, para contar justamente com esse tema assim, tão rico e tão importante, eu fiz questão hoje de chamar, né, como todos já puderam ver, meu irmão gêmeo, né? Não é assim uma variante como está em moda hoje em dia falar, os do termo, é o meu irmão gêmeo, no qual ele vai estar se apresentando, né, o Renato Alexandre. Ele é filósofo e, mais especificamente, formado também em filosofia. Ele tem um estudo mais aprofundado no personagem que nós estamos falando. Então, como autoridade no assunto, vai poder estar tratando sobre esse assunto, sobre essa personalidade chamada Søren Kierkegaard, e poder estar apresentando ele para nós, nosso canal hoje. Então, com a palavra, meu irmão Renato. Boa noite. Bom, como já foi dito, meu nome é Renato Alexandre. Eu sou formado em filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu, lá no campus Moca. Tenho pós-graduação também em Ciências da Religião, pós-graduação em Interpretação Bíblica pelo Seminário Batista, aqui em Guarulhos. E concluí esse ano também o mestrado em Filosofia pela Unifesp, onde eu estive lidando com o pensamento, né, desse filósofo, hoje em dia mais conhecido do que outrora, né, o Søren Kierkegaard, e vai ser o tema da nossa conversa aqui hoje. Maravilha. Então, assim, para a gente já começar esse assunto e tudo mais, primeiramente, antes de nós entrarmos propriamente dito no personagem, no contexto dele, eu queria que você falasse para a gente assim um pouco como foi o seu contato, seu primeiro contato, o que te levou a esse personagem, a estreitar laços com ele, começar a trabalhar todo o seu pensamento filosófico em torno dele. Certo. Bom, na verdade, a minha jornada com o pensamento do Kierkegaard começou quando, da época, em 2010, quando fizemos o seminário teológico, eu tive o primeiro contato com filosofia, através da disciplina Ética Cristã. Achei muito interessante, gostei daquela abordagem filosófica e comecei a pesquisar, né? Isso em meados de 2010, 2011, mais ou menos. Então, a partir de 2011, 2012, melhor dizendo, eu ingressei na graduação em filosofia. A princípio, o meu interesse era, por conta do seminário teológico, estudar o pensamento de Tomás de Aquino, que é mais comum em seminário teológico. A gente ouviu falar sobre Agostinho, Tomás de Aquino, principalmente a questão das vias, das provas da existência de Deus. Eu estava um pouquinho interessado na época. Porém, quando eu iniciei o curso de filosofia, eu tive contato com uma professora, né, a professora Marília, no primeiro ano, e eu estava com um pouco de dúvida, então resolvi pedir ajuda, né? Mandei um e-mail para ela, falando que... Porque assim, eu comecei a ter contato com a biografia do Kierkegaard, que eu vi meio que por um acaso na internet, pelo Google. Achei muito interessante, gostei da biografia. Ele tem uma biografia muito interessante, um pouco trágica, mas muito interessante. Vale a pena conferir. E fiquei naquela dúvida, se persistia no estudo de Tomás de Aquino ou mudava. A professora, ela disse, né, ela me orientou, dizendo assim, que não queria influenciar, porém o campo para filosofia contemporânea, que é o foco do Kierkegaard, é um pouco mais aberto, o leque é mais aberto, tem mais possibilidades de diálogo, de conversas, de estudos. Então eu acabei migrando para o pensamento do Kierkegaard. Não me arrependo em nada, né? Quem conhece, infelizmente, hoje em dia, principalmente no meio cristão, ele é muito mal compreendido, nós vamos falar isso depois, mas eu não me arrependo de ter feito essa escolha, essa mudança. Legal, maravilha. Bom, então, como a gente já agora teve essa pano de fundo, assim, de como te levou, o que te levou, quais foram as vias que te levou a fazer parceria com esse personagem assim, da história, agora é importante, então, você começar a tratar pra gente
quem na realidade foi Soren Kierkegaard. Fala pra gente assim um pouquinho de quem foi ele, o seu contexto e tudo mais assim, e o que torna ele essa personalidade. Antes de falarmos sobre a sua obra, fala um pouco sobre a vida dele. Certo. Eu costumo dizer que eu gosto muito de estudar esses personagens históricos que viveram pouco, que tiveram uma vida curta. Kierkegaard ele nasceu em 5 de maio de 1813, né, e morreu em 1855. Então ele morreu com cerca de 42 anos de idade, né? E tantos outros personagens históricos, né? Francisco de Assis, que você estuda, morreu também jovem, e tantos outros personagens assim que parece que o morrer jovem, a curta vida dele, automaticamente leva a uma vida mais significativa, né? Geralmente você pode ver que geralmente essas figuras de impacto na sociedade, na história, elas têm um período muito curto de vida, né? E não foi diferente com ele, né? Kierkegaard ele foi o 7º filho de uma família dinamarquesa, filho de um pai extremamente rígido, né, chamado Michael Pedersen Kierkegaard, um pai criado na tradição dos morávios, no pietismo luterano dinamarquês extremamente rígido, que impunha, né, a força, o luteranismo, esse luteranismo trágico em cima dos próprios filhos. E não foi diferente do Kierkegaard, né, que ele cresceu, até alguns biógrafos dizem que ele cresceu até angustiado, não se dava muito bem com o pai. Então, assim, ele teve uma vida muito marcada por um cristianismo de sofrimento, um cristianismo que enfatizava muito a culpa, o pecado, a cruz de Cristo, mas a cruz no sentido do sofrimento do humano ali naquela cruz. Então isso marcou profundamente o jovem Kierkegaard. Tanto é que ele passou um bom período da sua juventude, né, vivendo como um dandy, né? Um dandy nada mais do que, para aquela época, um jovem boêmio que não tinha preocupação nenhuma a não ser roupas caras, se vestir bem, uma vida bastante entregue ao luxo, ao prazer, à estética. Então, assim, ele viveu muito afastado das questões religiosas, e apesar dele ter se matriculado, né, numa certa idade, né, se não me engano, se me fala a memória agora, aos 17, 18 anos, na faculdade de teologia, um curso que ele levou cerca de quase 10 anos para finalizar. Por quê? Por causa desse estilo de vida dele mesmo, ele abandonou, foi viver apenas fumando charuto, se vestindo bem, indo para os teatros, gastando mesmo horrores, né, para poder se sentir bem, se sentir vivo, por conta da austeridade do cristianismo do pai dele, que é imposto a ele, né? Até que não se sabe, né, isso é um conceito dos maiores biógrafos, não se sabe o que motivou, mas o Kierkegaard mesmo ele descreve nos diários dele que houve um grande terremoto na vida dele, a qual ele não diz o que foi, mas que foi uma experiência de conversão dele, onde ele se volta para a faculdade de teologia, volta para a experiência religiosa, volta para uma vida mais dedicada ao cristianismo, né? E se reconcilia com o pai dele, porque ele havia rompido relações com o pai dele durante muito tempo. Então, próximo ao leito de morte do pai dele, ele se reconcilia com o pai dele. E acontece que a grande questão do Kierkegaard é que na Dinamarca, né, século XIX, havia uma estreita relação entre a igreja e o Estado. Havia a igreja era a religião luterana, melhor dizendo, a igreja confessional luterana era a religião oficial do Estado. Os pastores eram funcionários do rei, eram funcionários públicos, né? E o Kierkegaard só que ele acabou desistindo do concurso público para virar pastor, né? Porque naquela época foi até motivo a polêmica dele com a igreja, os seus escritos, era que igreja e Estado era uma coisa só.
não havia distinção, era uma coisa só. Igreja e Estado se confundiam. Então, por conta disso, naquela época, para o Kierkegaard vai dizer, o fato de você ter nascido dinamarquês, era a mentalidade da época, já fazia de você automaticamente cristão. Então, o cristianismo não passava por uma experiência de conversão, mas era mais uma questão cultural, geográfica, né? Nasceu dinamarquês, o seu caso com a eternidade está resolvido. E então o Kierkegaard ele se insurge contra esse cenário, e esse cenário veio à tona por causa do quê? Da filosofia alemã que estava em voga no momento, que era o hegelianismo, a filosofia do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né? Só que assim, claro, o hegelianismo entrou na Dinamarca por meio dos chamados de hegelianos dinamarqueses. O bispo principal da Dinamarca, que era professor do Kierkegaard de teologia, o Hans Lassen Martensen, e o pastor Adler, também uma grande autoridade dos teatros também, o Ludwig von Heiberg, né, que foi também alvo de críticas, esses três e mais alguns também, foram alvos de crítica do próprio Kierkegaard. Então assim, o Kierkegaard ele teve essa fase boêmia, dandy, e depois ele passou por uma fase de conversão onde ele se insurgiu contra essa religião de Estado. Certo, interessante. Então, basicamente, assim, a situação da Dinamarca, ela era mais ou menos assim, até para situar a pessoa, o mesmo fenômeno de alguns anos atrás, em década de 80 até o final da década de 90, aonde se dizia que acerca de católico nominal, onde como o catolicismo era a religião oficial do país, do nosso país aqui, o Brasil, nasceu brasileiro é católico. Então era mais ou menos essa questão? Sim, exatamente, é dessa mesma forma. O fato da religião luterana, do cristianismo luterano, ser a religião oficial da Dinamarca, fazia com que, automaticamente, você sendo reconhecido como dinamarquês, sendo batizado na igreja, a igreja é que oficiava todos os deveres cívicos da sociedade. Batismo, casamento, enfim, todas as esferas da sociedade era regulada através da igreja. Então, havia essa questão desse cristianismo, e o Kierkegaard ele vai bater muito, principalmente nas obras mais tardias dele, próximos ao período da morte dele, ele vai bater muito em cima, principalmente a obra que ele mais critica a igreja, que é a obra dele O Instante, tem publicado, né, pela editora Liberars, né, em português, né? Então, assim, é uma obra onde ele lança um ataque ferrenho contra esse cristianismo de Estado, contra esse cristianismo nominal, ou contra o fato de que nasceu dinamarquês, é cristão. Agora, o mais curioso também é justamente que a Dinamarca sendo luterana no século XIX, o pensamento de Lutero, ou o pensamento da Dinamarca do século XIX, era o extremo oposto do pensamento de Lutero, que fazia a separação das esferas, né? O poder público e o poder religioso, ali era uma coisa só, como você mesmo falou, né? Sim, até o Kierkegaard ele tem uma passagem muito interessante nos diários dele, em que ele diz mais ou menos assim, ele diz: Lutero, que terrível coisa porque na sua época foram necessárias 95 teses. Hoje em dia só precisamos de uma tese, a saber, o cristianismo não existe mais. Ou seja, num estado em que todos eram cristãos, ninguém era cristão coisa nenhuma, né? Então, assim, por conta disso, o Kierkegaard vai dizer, o cristianismo bíblico do Novo Testamento não existe num estado cristão, onde todos e qualquer um são cristãos. Interessante. Agora, depois a gente pode trabalhar melhor essa questão também, quando a gente fala sobre que o cristianismo não existe mais, mas nós percebemos já que a mensagem dele era uma mensagem muito forte, pesada, escandalosa para o período, para a época, e evidentemente, então assim, já você falou mais ou menos assim, bem a linhas gerais, mas sendo um pouquinho mais acurado assim, qual era a questão dessa mensagem dele? Qual era o peso dessa mensagem? Tem uma questão está envolvendo, claro, o contexto, né, que
como já foi falado, mas ele também fala algo sobre tornar-se. Né? Eu queria que você falasse isso sobre a gente. Tornar o que ele está falando ali? Sim. O Kierkegaard ele tem uma obra, que até tenho aqui, é uma obra póstuma dele, eu deixei aqui separado, essa obra aqui, chamada Ponto de Vista Explicativo da Minha Obra como Escritor. Né? É uma obra da edições 70, português de Portugal. Infelizmente não tem português aqui do Brasil, mas é uma ótima versão essa daqui. Essa aqui é uma obra póstuma dele, foi publicada pelo irmão dele, né, o irmão mais velho dele, o Peter Kierkegaard, né? E nessa obra aqui ele explica. Então assim, eu sempre digo que essa aqui é uma das melhores portas de entrada para você conhecer o pensamento dele. Quer começar a conhecer? Bom, eu indico essa daqui. É um pouco difícil de achar, né? Mas assim, vale muito a pena ler. Onde ele vai dizer justamente essa questão do tornar-se, né? Onde o Kierkegaard ele vai dizer o quê? Que a cristandade, né? Ou seja, entenda a cristandade como um estado cristão, né? Onde quando igreja e estado é uma coisa só, a cristandade é uma verdadeira ilusão, ele vai chamar. Então ele vai dizer o seguinte, que nessa cristandade, onde todo e qualquer um é cristão, ele vai dizer aqui, onde até mesmo aquele que não crê em Deus é considerado cristão, nessa obra ele vai dizer que o que é imprescindível para o indivíduo é o tornar-se cristão. Não é o ser cristão que conta, mas é o tornar-se cristão. E isso por quê? Porque num lugar onde todos se diziam cristãos, onde todos achavam que nasceu dinamarquês, o caso com a eternidade está resolvido, ele dizia, não há compromisso algum. Cada um vive a sua vida de qualquer maneira, não é necessário crer em Deus, não é necessário ter qualquer tipo de envolvimento, não é necessário nenhum tipo de seriedade ou comprometimento. Bastou nascer dinamarquês, acabou. Então ele vai dizer que não é o ser cristão, que lá todo mundo era. Ele vai dizer, não é ser cristão, é o tornar-se cristão a cada dia. O cristianismo implica num tornar-se diariamente cristão. Em outras palavras, você assumir diante de Deus a responsabilidade no que diz respeito ao cristianismo do Novo Testamento. Então, assim, essa é uma obra muito boa, vale a pena. Ele vai tratar justamente isso. Tanto que ele vai dizer que o núcleo do pensamento dele é o tornar-se cristão. Ele vai dizer até aqui numa das páginas aqui, eu até deixei marcado. Quer ver? Ele diz assim, ó. Começando, abre aspas. Esta pequena obra propõe-se, pois, dizer o que sou verdadeiramente, como autor. Que fui e sou um autor religioso. Que toda a minha obra de escritor se relaciona com o cristianismo, com o problema do tornar-se cristão, com intenções polêmicas diretas e indiretas, contra a formidável ilusão que é a cristandade, ou a pretensão de que todos os habitantes de um país são tão quais cristãos. Em outras palavras, contra aquela ilusão que todos tinham de que eram cristãos, ele diz, toda a minha obra, Kierkegaard ele tem inúmeras obras, são muitas obras, muitas ainda não foram nem traduzidas ainda, estão sendo traduzidas pouco a pouco pelo professor Álvaro Valls, da Unicinos, mas assim, ele vai dizer, o todo da minha obra consiste no tornar-se cristão, e mostrar para as pessoas da Dinamarca que eles não são cristãos coisa nenhuma. Eles pensam que são, mas na verdade eles estão presos numa terrível ilusão. E isso daí é realmente interessante. Primeiro, porque com toda certeza já dá para imaginar assim a treta que foi naquela época, né, no século XIX. Mas ao mesmo tempo a gente percebe também que há uma contextualização, há uma atualidade, melhor dizendo essa palavra, no pensamento de Kierkegaard acerca de tornar-se cristão. Ele fala que não é uma questão de ser. Ser no sentido de que a igreja oficial é oficial do Estado, então ela vai te oficialmente dizer, você é cristão mesmo que você não frequente a igreja. Ou mesmo que você vá para a igreja, vá só por um mero ritualismo, mas você não creia. Então não basta isso. Isso não faz de ninguém o ser cristão. E isso dialoga muito também com os nossos dias, justamente num período, num país onde maioria cristã, e ainda mais com o movimento gospel, evangélico, crescendo cada vez mais,
tem muita gente achando que é cristã porque faz parte de uma agremiação religiosa, de uma igreja evangélica, porque tem uma cobertura espiritual sobre si, porque tem um apóstolo, um guru, que quer que seja sobre a sua liderança espiritual, mas aquela pessoa desconhece, é ignorante completamente aos fundamentos da fé cristã. Sim. E ela ainda pensa. Então esse pensamento dele, pensar que não, mas ele ainda dialoga com a gente, né? Ainda é uma crítica ácida e difícil de ser digerido, né? Sim, com toda certeza. Até porque essa crítica que ele faz, a gente encontra eco também, a gente vê a necessidade dela também para o nosso tempo presente. Porque, assim, como você disse, às vezes a gente está na igreja, a gente faz parte de um grupo dito cristão, mas a gente não tem qualquer compromisso, né, com a eternidade. Numa das obras dele, chamada O Desespero Humano, traduzido, na verdade, não muito bem como Desespero Humano, a melhor tradução é A Doença para a Morte, onde ele vai lidar, obviamente, com o desespero, a questão do desespero. Ele vai dizer que o ser, né, que o indivíduo, né, que o eu, ele se efetiva, ou seja, se constitui como eu, quando ele mergulha no poder que o estabelece, ou seja, Deus. Em outras palavras, você só é um eu, um si mesmo, você só é um indivíduo autêntico quando você está diante de Deus. A questão do corandeu, ou seja, diante de Deus, é muito forte em Kierkegaard. Esse senso de responsabilidade, esse senso de seriedade. Não é um cristianismo leviano, ou, como diria Bonhoeffer, uma graça barata, mas é um cristianismo de cruz. Ele tem até um texto dele muito bom, até recomendo também, uma obra dele chamada Discursos Edificantes, onde ele tem um desses discursos, até porque é o seguinte, como eu falei no começo, o Kierkegaard recusou a prova para ser um pastor. Então, naquela época, somente os pastores oficiais do Império da Dinamarca, os pastores poderiam escrever sermões e pregar. O Kierkegaard não era autorizado pela igreja a escrever sermões. Então, o que ele escrevia? Ele escrevia discursos edificantes, conteúdos cristãos. Porque assim, ele tem muitas obras que são filosóficas e outras que são discursos edificantes. Os discursos edificantes dele são textos mais de acordo com o espírito do Evangelho. E um desses é chamado o Evangelho dos Sofrimentos, onde ele vai mostrar e vai bater em cima do cristianismo oficial de Estado, dizendo que cristianismo não é vida sossegada, não é vida tranquila. É cruz e é sofrimento. É seguir a Cristo e é padecer assim como Cristo padeceu. Legal. Mas assim, até para a gente dar uma continuidade nesse assunto também acerca de Kierkegaard, né, que tem muitas coisas interessantes, como eu falei, ele é bem atual, dialoga com a gente, mas apesar disso, né, desse diálogo que ele tem com a gente, ele ainda encontra assim, muito bloqueio de pessoas que não querem dialogar com ele porque entenderam errado o seu testemunho, a sua filosofia, o seu pensamento e tudo mais. Às vezes por ignorância, às vezes porque houve alguém que não entendeu e aí por vias de terceiro a pessoa toma aquilo como verdade insofismável e não vai diretamente às fontes para tentar entender. E justamente um desses problemas é justamente levar, e aí a gente vai chegar no final, depois que você concluir e falar aqui os dois pontos aqui que eu vou tratar, a gente chega na conclusão se ele é exatamente aquilo que falam, porque chamam e acusam ele de pai do existencialismo. Sim. E eu queria que você falasse primeiro sobre o que é o existencialismo de uma forma breve, sintética assim, e também falasse pra gente acerca também tanto da questão do salto de fé e a questão da verdade como subjetividade. Explicar e no final a gente chegar a uma conclusão. Ele era mesmo pai do existencialismo ou não? Sim. Sim. Eu toda vez, sempre quando falam que ele era o pai do existencialismo, mas isso eu vou falar um pouco mais depois, eu sempre costumo brincar e dizer que ele está se revolvendo lá no túmulo dele na Dinamarca, né? Mas assim, é como você falou, acho que não tem um autor que seja mais incompreendido do que o Kierkegaard. A grande maioria das pessoas que criticam, que julgam o mal, que o mal interpretam, jamais leram uma única linha dele, apenas pegam frases isoladas, tiram do contexto e acusam ele de irracionalista,
pai do existencialismo, subjetivista e mais um monte de adjetivo aqui, desqualificando o autor sem que antes tenham ido checar, ler, verificar, estudar para ver se aquilo que falaram, que terceiros falaram, realmente é assim. Né? Já adianto dizendo que Kierkegaard não é irracionalista, Kierkegaard não é também subjetivista, né? Mas então, da onde veio todos esses mal entendidos dele? Justamente da questão do contexto do existencialismo. Né? O que é a filosofia existencialista? No período do pós-guerra, no período da Segunda Guerra Mundial, lá na França, né, alguns filósofos pegaram textos do Kierkegaard, se apropriaram de textos do Kierkegaard para tentar trazer uma resposta para um mundo que estava à beira do caos por causa do pós-guerra. Dentre esses autores temos, por exemplo, Albert Camus e Jean-Paul Sartre, né, que são Sartre é principal, um dos maiores expoentes do existencialismo, que foram dois que se apropriaram do pensamento do Kierkegaard, só que a grande questão é, qual que foi o problema? Por que há esse mal entendido? Eles pegaram as obras do Kierkegaard, lembra que nós comentamos aqui no começo, e eu li aqui na obra dele o ponto de vista explicativo, em que ele diz que o ponto central de toda a sua obra é o problema do tornar-se cristão. Kierkegaard tem algumas obras como, por exemplo, o conceito de angústia, em que ele vai falar sobre o conceito de liberdade. Ele vai pegar o episódio da queda, né, do homem, Adão, Gênesis capítulo de número 3, Adão, e vai falar sobre a possibilidade da liberdade. E ele vai falar que a angústia é que levou Adão a pecar. Bom, o vídeo não é para falar sobre isso. Então, assim, de repente, a gente pode fazer outro vídeo para falar sobre isso, mas o vídeo não é sobre isso. Mas eu só estou falando isso porque o Kierkegaard escreveu obras como O Conceito de Angústia, escreveu obras como A Doença para a Morte, onde ele vai falar sobre o desespero humano. E esses autores, Sartre, Camus, o que eles fizeram? Eles eram ateus, né, principalmente Sartre, ele pegou as obras do Kierkegaard e, como o mundo do século XX, período pós-guerra, estava aquele caos, né, sem sentido, matança, guerra mundial, o que eles fizeram? Esvaziaram o pensamento do Kierkegaard de todo termos do Kierkegaard, elemento crístico, né, ou seja, de Cristo, eles esvaziaram de todo o elemento crístico, o cristão, tiraram tudo e ficaram apenas com conceitos como, por exemplo, angústia, o absurdo, que ele vai falar sobre na migalhas filosóficas, o desespero, e começaram a falar o quê? Sobre questões existenciais, existencialistas. Então, assim, eles procuraram em Kierkegaard, né, no pensamento dele, sem o elemento cristão, tiraram e pegaram. Vamos falar sobre a angústia. Estamos vivendo um tempo de angústia, desespero, o absurdo, né? Todos se matando, é um absurdo. O absurdo da vida, a vida não tem sentido. Então, por conta disso, como nós aqui no Brasil, o pensamento do Kierkegaard chegou aqui no Brasil por vias da França, das obras francesas, obras de autores franceses que falavam de Kierkegaard. Então, o primeiro contato que os brasileiros tiveram com Kierkegaard foi autores franceses que as obras vieram para cá e falavam de Kierkegaard. Então, o Kierkegaard que chegou aqui foi um Kierkegaard desfigurado, não cristão, um Kierkegaard existencialista, um Kierkegaard que só falava de absurdo, do trágico, de angústia, um Kierkegaard melancólico. Então, assim, é um Kierkegaard totalmente desfigurado. E na obra dele também, o ponto de vista, o Kierkegaard deixa muito bem claro dizendo que o pensamento dele é o tornar-se cristão. E se alguém entender a obra dele a partir da produção estética, em outras palavras, angústia, desespero, essas questões assim, ele diz, não entendeu o meu pensamento. Agora, quem entendeu o ponto central cristão, ainda que não entenda alguma parte do pensamento, ele diz, você entendeu mais do que precisa do meu pensamento. Então veja que o problema foi a recepção
que os existencialistas deram a caricatura que eles fizeram do autor. Eles transfiguraram Kierkegaard num autor onde a gente vê que não tem esperança para a vida, um autor pessimista, trágico, angustiado, melancólico, desesperado, que não vê sentido na vida. Então, assim, como o pensamento dele chegou para nós por vias da França francesa, a maior parte da igreja protestante, o que fez? Fechou as portas para o Kierkegaard. Fechou as portas para ele e simplesmente, hoje em dia, é a coisa mais complicada que tem. Graças a Deus, hoje em dia, já está ficando um pouquinho diferente. Há um ou outro cristão aqui e ali que estão se abrindo para poder conhecer de fato o autor. Mas ainda assim, quando você é cristão e diz, estudo Kierkegaard, nas igrejas, você é visto assim, meio com uma torção de nariz, assim, as pessoas olham para você meio estranho. Então, assim, por conta disso. Aí é outra questão que você falou. Essa foi a questão do existencialismo. Então nós já sabemos. Isso aqui eu vou guardar para depois. A questão do existencialismo de Kierkegaard. Você falou sobre a questão do salto duplo de fé. Esse é um outro equívoco muito grande. Muitas pessoas não leram a obra de Kierkegaard. Onde ele vai falar sobre o salto é na obra dele chamada Temor e Tremor. Onde o Kierkegaard vai pegar o episódio de Gênesis 22, né, que é o sacrifício de Abraão e Isaac, em que ele vai falar sobre fé. Ele vai falar sobre a fé de Abraão. E vai falar que Abraão ele é personificado como o cavaleiro da fé. A grande questão do salto é o seguinte. O que muita gente não entende, fala que Kierkegaard é irracionalista, porque ele fala sobre que a fé é um salto no escuro, que é você abandonar a razão e saltar sem reservas, sem garantias. O Kierkegaard não está falando sobre isso. O Kierkegaard, nessa questão do salto de fé, primeiro que Kierkegaard, você nunca vai encontrar nas obras, em nenhuma obra de Kierkegaard, a expressão salto no escuro. A única obra que ele fala sobre o salto de fé, ele fala que é o salto duplo da fé, que é a obra Temor e Tremor, como eu já falei. Só que o que é o salto de fé? Kierkegaard ele vai dizer o seguinte, que muitos na antiguidade, nas obras da antiguidade, deram é chamado salto duplo. Deram o primeiro salto, que ele vai dizer o seguinte, o salto duplo da fé lembra a passagem de Gênesis 22, Abraão disse para os seus servos, fiquem aqui, eu e o moço Isaac, vamos lá em cima no monte, vamos adorar e depois nós dois voltaremos. Né? Abraão estava indo lá em cima para matar Isaac, mas ele disse, voltaremos. Então o que acontece? Que o Kierkegaard vai dizer? Que o salto de fé é um salto duplo, um movimento duplo. Primeiro movimento, ele chama de salto da infinita resignação. Ele diz que é quando o indivíduo, e ele pega Abraão como arquétipo, ele vai dizer, quando o indivíduo salta em direção ao absoluto, a Deus. Só que ele diz, muitos fizeram isso no passado. Ele pega o caso, por exemplo, de Jefté, que faz aquele, talvez seja conhecido por muitos, aquele voto insensato, que ele diz, o primeiro, se a gente for para a guerra e vencer, a primeira pessoa que sair pelas portas da minha casa, eu mato, ofereço a Deus. Quando vê, a filha de Jefté sai. Ele diz, isso e Agamenon, né, personagem, né, dos contos, poemas gregos, né, que faz algo parecido com Jefté. Que o Kierkegaard vai dizer? Muitos deram o primeiro salto, que é o que? Tanto Agamenon quanto Jefté deram o salto da infinita resignação. Por causa de Deus, eles perderam tudo. Ele diz, Abraão estava disposto a perder Isaac. Ele deu o primeiro movimento da fé. Pela fé, ele abandonou Isaac quando ele se propôs a matar. Só que Abraão diz, voltaremos. Ou seja, Abraão deu o segundo passo, o segundo salto. O salto da fé é como se fosse um loop. Ou seja, o primeiro salto é o salto da infinita resignação, quando você se resigna da realidade e abre mão dela para Deus. E ele diz que o segundo movimento é o retorno à imanência. Em outras palavras, é quando você volta
para a vida na Terra, para viver a vida cristã. Se você só fica lá contemplando, lá, Deus, as coisas assim, é o primeiro movimento. Ele falou, não, a vida cristã não é algo etéreo, longe. Não, é aqui. Você tem que viver a vida cristã aqui. Então você tem que fazer esse retorno à imanência e viver a vida cristã. Ou seja, não tem nada, não é uma questão epistemológica, não tem a ver com irracionalismo. É uma questão moral, tem a ver com a vida cristã. Tanto é verdade que eu peguei essa obra aqui também, da liberdade cristã, do Lutero, e veja o que Lutero diz aqui no penúltimo parágrafo da obra. Ele diz o seguinte, Lutero dizendo, de tudo isso conclui-se que um cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo. Em Cristo por meio da fé e no próximo por meio do amor. Por meio da fé, ele ascende, ele salta, ele sobe para Deus. De Deus, ele desce novamente por meio do amor. Mas permanece sempre em Deus e no amor divino. Então veja que o Kierkegaard fala de salto de fé, ele está retomando Lutero. Ou seja, Lutero já dizia isso aqui no século XVI. Então veja que não tem nada a ver com irracionalismo. Ou Lutero também seria irracionalista. Não tem a ver com irracionalismo. Kierkegaard, lembra? Ele era um luterano. Então ele conhecia as obras de Lutero. Ele tinha as obras de Lutero como livros de cabeceira. Né? Você vai querer comentar alguma coisa antes? Então, assim, trocando em miúdos, a gente pode entender que esse salto duplo seria o que geralmente assim, os crentes no evangeliquez eles falam sobre entrega total, você se entregar tudo para Deus, algo a Deus, e aí você vive então diante de Deus, tendo entregue Ele, confiando que a sua vida está na mão dele, então você se dispõe a estar servindo. Sim, a vida da fé é justamente isso. É o você se comprometer com Deus, só que a grande questão é que muitas pessoas pensam que, e as pessoas, aí você vê que as pessoas caem apenas no primeiro movimento. As pessoas pensam que vida com Deus é só você ficar em casa, ou na igreja, ou no monte, orando, lendo Bíblia, fazendo jejum, e não vive a vida cristã no mundo. Né? Jesus disse que nós somos chamados para ser sal e luz. Então assim, a gente tem que ser cristão lá fora, nesse mundo. Esse é o salto de fé. Esse é o salto duplo da fé. É a vida cristã. É você se voltar para Deus e se voltar para o mundo, para o seu próximo. Tanto é verdade que na obra dele, As Obras do Amor, o Kierkegaard ele vai enfatizar, que está até aqui, As Obras do Amor. Esse aqui é um discurso dele também, As Obras do Amor, algumas considerações em forma de discurso. Né? Lembra? Discursos edificantes, ou seja, uma obra belíssima, é uma das minhas obras favoritas dele, se não a favorita, em que ele vai falar sobre o dever de amar, onde ele vai falar que o verdadeiro cristão ele deve amar, ele tem o dever de amar. Ou seja, se você apenas vive, tem a sua vida cristã pautada em oração, jejum, o seu particular, como ele faz, o particular com Deus, você não está vivendo o cristianismo. O cristianismo bíblico tem a ver com você ter a vida com Deus e vida no próximo. Você se doar para o seu próximo. Logo é o cumprimento do grande mandamento, amar a Deus e o próximo. Exatamente, exatamente. E sobre a questão da verdade e subjetividade, isso daí falam que ele é o pai do subjetivismo. De dizer que a verdade é verdade para mim. Sim. E isso daí daria a questão do relativismo da verdade. É justo essa acusação dele? É isso que ele diz? Não, você não vai encontrar isso nas obras do Kierkegaard. Ele não é um subjetivista, ele não está tratando sobre subjetivismo. Quando ele diz que a verdade é subjetividade, percebam que ele diz que a verdade é subjetividade. Ele não diz que a verdade é subjetiva. Ou seja, não tem a ver com cada um tem a sua verdade. Para o Kierkegaard estava muito bem estabelecido que havia uma verdade. Né? Mas ele não vai dizer também que essa verdade é meramente objetiva, acadêmica. Lembra, a questão dele é contornar-se cristão. E ele tem essa obra aqui, que é o pós-escrito As Migalhas Filosóficas, né, no volume 1, em que está esse termo. E essa é uma das expressões mais mal interpretadas do Kierkegaard, onde as pessoas pegam ele como espantalho para malhar feito Judas mesmo.
para dizer que ele é subjetivista, sendo que, na verdade, quando você pega para ler essa obra, o pós-escrito, As Migalhas Filosóficas, você vai ver que aqui ele está se tratando sobre... O tema aqui é a verdade do cristianismo. Ou seja, como eu vou encontrar a verdade do cristianismo? O que é a verdade do cristianismo? E ele vai dizer, a subjetividade é a verdade. Ou seja, nós temos que entender que o Kierkegaard está vivendo aqui no período da alta do método histórico crítico, onde a Bíblia é encarada como um livro acadêmico qualquer, né, desmistificado, onde a Bíblia ela era submetida ao escrutínio da razão, da racionalidade humana, e o que acontecia é que esvaziava-se o elemento crístico da Bíblia. Por conta disso, Kierkegaard vai dizer o seguinte, que a mera objetividade da letra não é o conhecimento da letra, mas assim, essa verdade ela tem que ser interiorizada. O cristianismo bíblico ele tem que ser algo no seu interior, para que do seu interior você exteriorize ele. Ou seja, não adianta você ter conhecimento acadêmico como muitos tinham na época dele, né? Como eu disse, era o período da alta crítica, do método histórico crítico, onde o que as pessoas mais faziam na época, os filósofos, os teólogos, estudavam criticamente o texto, a letra da escritura. E aqui na página 214 do volume 1 do pós-escrito, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Objetivamente, só se pergunta pelas categorias do pensamento. Subjetivamente, pela interioridade. Em outras palavras, está mostrando aqui. Quando você analisa de forma objetiva, ou seja, a letra da escritura, é mera questão de pensamento. Ou seja, vamos debater aqui ideias. Agora, quando você analisa por uma forma subjetiva, ou seja, pelo eu, né? Ou seja, quando você se compromete com o texto, foi uma questão da interioridade. Em seu máximo, esse como, ou seja, a questão da interioridade, é a paixão da infinitude. E a paixão da infinitude é a própria verdade. Mas a paixão da infinitude é justamente a subjetividade. E assim, a subjetividade é a verdade. Em outras palavras, o que o Kierkegaard está dizendo é o seguinte: não é o mero conhecimento acadêmico das escrituras que prova se você é um cristão, que prova que a escritura é verdadeira. Ou seja, é o seu encontro com Cristo, é quando você interioriza essa verdade e vive o cristianismo, né? Não é o muito saber, é o viver a fé. Não basta você ter a sua cabeça bem feita se você não tiver uma disposição de viver de acordo, se você não tiver uma disposição de realmente tornar-se cristão. Senão você vai ser meramente um acadêmico. É aquilo mais ou menos até que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, que não adianta ter luz na cabeça se não tem fogo no coração, né? Exatamente. Ou como até mesmo diz, geralmente os pentecostais ou neopentecostais, eles falam que não, é só coisa de teologia. Eles são às vezes críticos da teologia por conta de uma postura cética, por conta de uma postura meramente acadêmica de alguns que criticam o sobrenaturalismo das escrituras. Mas é claro que o erro deles é que eles pulam para o outro lado, só da experiência. Experiência pela experiência, quando na realidade um não pode ser excludente do outro. Sim. De um lado erra aquele que só busca, só conhecer as escrituras de uma forma técnica, teológica, acadêmica, descrendo do sobrenaturalismo, e do outro lado também erra quem busca só as experiências fora das escrituras. O que Kierkegaard propõe é o pensamento equilibrado e bíblico, né? É conhecer as escrituras para viver, para realmente se tornar um cristão, não é? Exatamente. Agora, assim, nós falamos assim, o Kierkegaard ele é mal visto dessa forma, só que da mesma forma também, a gente pode até pegar qualquer dia para a gente estar gravando também um vídeo acerca de Francisco, já que nós dois também conhecemos e falamos bastante sobre o pensamento dele. Você vê que uma pessoa, por exemplo, os teólogos da libertação falam que Francisco ele é a questão da ecologia, a questão, então eles defendem uma ideologia ecológica, não é? Falando que o Francisco ele é pai dessa ideologia ecológica,
só por causa do apreço dele pela natureza por conta de um encontro crístico nas escrituras. Sim. Em outras palavras, é errado falar que Francisco é pai da teologia da libertação por causa dessa interpretação que eles sequestraram Francisco e o pensamento dele. Né? Exatamente. Mesma coisa que fizeram com Kierkegaard, né? Exatamente. Então agora para a gente responder aquela questão. Então ele é o pai do existencialismo? Concluindo nessa questão, é ou não é? Não, Kierkegaard ele não pode ser compreendido dessa forma. Os estudiosos mais sérios não endossam essa interpretação de pai do existencialismo. Como eu falei no começo, eu até brinco dizendo que ele se revolve no túmulo toda vez que alguém diz que ele é o pai do existencialismo, porque o Kierkegaard ele não lida com questões existencialistas. Como eu falei, o problema do Kierkegaard é o tornar-se cristão. O Kierkegaard está preocupado com a verdade do cristianismo, com esse cristianismo vivido, com esse destruir a ilusão de uma cristandade que pensava que vivia o cristianismo, quando sou um bom funcionário, pago imposto, sou dinamarquês, estou batizado, mas eu não vou na igreja, vou de vez em quando, ou só no domingo, ou às vezes nem apareço, não creio em Deus, mas nasci dinamarquês, ou seja, minha questão é geográfica, estou salvo. Por que estou salvo? Porque nasci num estado cristão. A confiança está no fato de ser dinamarquês, não em Cristo. Na certidão de nascimento. Sim. Né? Então, assim, é como eu falei, o ponto de Kierkegaard é esse. Agora, a grande questão é que o Kierkegaard ele não endossa teses existencialistas. Se você pega as teses existencialistas comparando, esse é o grande problema, que as pessoas não pegam para comparar. As pessoas não fazem esse diálogo. Você vai ver que uma coisa é o pensamento do Kierkegaard, outra diferente é o pensamento existencialista. Como eu falei no começo, o grande problema é que os franceses, para poder tentar dar uma resposta a um mundo caótico, pegaram o pensamento de Kierkegaard e esvaziaram. É como se fizesse assim, sou um autor ateu. Vou pegar esse autor aqui que ele fala de angústia. Mas ele pega uma questão teológica. Não, isso aqui não serve. Não, Cristo não faz parte para minha ideologia. Mas o que sobrou? Angústia. Vou falar sobre angústia. Ele falou sobre angústia. O desespero, ele vai dizer que o remédio para vencer o desespero é o pecado. O desespero é o pecado, que vence o desespero é a fé. Não, mas esse negócio de fé, não, isso aqui é coisa de igreja. Não, tira, tal, esvazia de tal forma que ele desfigura o pensamento do Kierkegaard ou seja, eles pegar a árvore e sair podando. O que sobra é o existencialismo. Ou seja, essa visão raquítica, fraca, esse pensamento do Kierkegaardiano totalmente podado, isso é existencialismo. Então, assim, dizer que o Kierkegaard é pai, quando na verdade eles não são herdeiros do pensamento kierkegaardiano, mas desfiguraram o pensamento kierkegaardiano, é forçar muito a barra. É desonestidade. É desonestidade intelectual, exatamente. Então, assim, não cabe você dizer que Kierkegaard é o pai pai do existencialismo. Isso você vê muito em livros de filosofia, de história da filosofia, muitos manuais de teologia falam isso também, mas o que é isso? Falta de conhecimento no autor. Perfeito. Agora sim, para a gente dar continuidade aqui também, hoje em dia a gente está diante assim, de um cenário mundial, especialmente aqui no Brasil também, assim, onde impera principalmente a questão do individualismo. Né? A questão do individualismo, que isso reflete até mesmo negativamente dentro das igrejas, que as igrejas que deveriam ser comunidades em torno do nome de Jesus, em amor, tem muitas pessoas que eles vão para a igreja, mas você querer falar, até às vezes você querer exortar uma pessoa, a pessoa te censura. Sim. Porque acha, não, eu vivo do meu jeito, cada um vive do seu jeito. Tem pessoa até que fala, eu prefiro igreja pequena, porque lá ninguém vai me incomodar. Ou eu prefiro igreja grande que ninguém se conhece. Ou seja, é individualismo. E muitos teólogos, também estudiosos, falam que Kierkegaard também ele contribuiu para essa questão de individualismo, porque Kierkegaard também fala sobre o conceito de indivíduo e multidão. Então, assim, até para a gente começar a caminhar para o final, explica para a gente essa questão aí acerca de indivíduo, multidão em Kierkegaard. Sim. Novamente, fazendo eco aqui, ponto de vista explicativo da minha obra como escritor.
Kierkegaard aqui dentro ele tem um texto justamente chamado Indivíduo e Multidão, né? Onde ele vai contrapor essas duas categorias. A gente tem que lembrar que o Kierkegaard ele viveu ali perto, ali próximo ali, ele morreu em 1855, então ele viu o início dos levantes de movimentos sociais. Nessa obra ele fala sobre questões sociais. Ele tem uma obra também chamada A Época Presente, em que ele vai falar também a crítica social dele, cultural, contra os movimentos sociais, de que nivela toda uma multidão, nivela os indivíduos à multidão. Tanto que ele vai dizer que a cristandade é a multidão, é uma ilusão, né? Que a multidão é a mentira, da mesma forma que a cristandade é a ilusão. Então, assim, o Kierkegaard ele sempre lutou contra essa questão da multidão. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: a grande questão é que, num estado onde todo mundo é cristão, ninguém é cristão coisa nenhuma. Ou seja, onde a multidão é despersonalizada, onde não há um compromisso do indivíduo para com Deus, mas todo mundo olha assim e fala assim, todo mundo está vivendo igual, ele também não vai na igreja, eu também não vou. Ou seja, aquele pensamento de manada, de rebanho, aquele pensamento de multidão, onde você não tem responsabilidade. Por quê? Todo mundo salvo, todo mundo é igual, todo mundo... Não, acabou, não tem esse problema. O Kierkegaard vai contrapor esse pensamento de multidão à categoria do indivíduo. E quando você lê nas obras dele o indivíduo, entenda como o cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão é o indivíduo. Ou seja, quem é o indivíduo na obra do Kierkegaard? É aquele que tem responsabilidade para com Deus e o seu próximo. A grande questão do Kierkegaard é: você tem que ter a seriedade e responsabilidade diante de Deus e diante do próximo. Ou seja, hoje em dia, igual você pegou exemplo assim, de pessoas que onde o individualismo impera hoje em dia, que pessoas não querem ter o compromisso. Você vê que não tem nada a ver o Kierkegaard ser ele ser pai do individualismo. Por quê? O individualismo diz que eu vivo do meu jeito, não presto conta para ninguém, é meu particular com Deus. Ou seja, não tem responsabilidade com o próximo. Já o Kierkegaard ele vai dizer que o indivíduo singular tem sim responsabilidade com Deus e com o próximo. As obras do amor estão aí que mostram isso daí. E quem enfatizava isso, esse texto do Kierkegaard aqui, que é também a dissertação de mestrado dele, o conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates, foi até a obra que eu usei na minha dissertação de mestrado, que eu falei justamente sobre ironia e subjetividade, em Kierkegaard. Nessa obra, que foi a sua dissertação de mestrado, o Kierkegaard ele vai criticar o movimento romântico alemão. Se você já estudou literatura no ensino médio, provavelmente você ouviu falar sobre o movimento barroco, o movimento romântico. Ou seja, o Kierkegaard viveu ali num período em que ele estava em que havia aquela debate muito grande entre a filosofia de Hegel e os românticos alemães. E quem eram os românticos? Os românticos são justamente aqueles que, como os individualistas de hoje em dia, os românticos eram individualistas, porque o que eles diziam? Que o eu, ou seja, você, o poeta, né, aquele que é o construtor da sua própria realidade, o poeta, ele tem apenas responsabilidade para consigo próprio, e mais ninguém, de construir o seu próprio mundo, né? E, então, assim, eles viviam uma espécie de subjetividade estética. Em outras palavras, é um eu, é uma não preocupação com o seu próximo. Eu vivo a minha vida da maneira que eu quero, eu reinvento a minha vida. Tem uma obra de um autor chamado Isaiah Berlin, chamada... agora me fugiu o título da obra, mas é uma obra muito boa. Se eu lembrar aqui, eu falo, onde ele vai falar sobre a questão do romantismo. E nessa obra, o Isaiah Berlin vai dizer o seguinte, que
O movimento romântico foi a maior revolução que já aconteceu em toda a história da humanidade. De tal forma que, depois dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. E eu, Renato, entendo que, hoje em dia, mais do que pós-modernidade, ou, como alguns chamam, ou hipermodernidade, ou modernidade líquida, ou modernidade tardia, eu entendo que nós vivemos hoje em dia aquilo que eu chamo de sociedade romântica. Porque se você pega para estudar o romantismo, você vai ver que tudo aquilo que é chamado de pós-modernidade é o que os românticos pregavam, é o que os românticos ensinavam. Essa fuga da realidade, é você fugir da realidade por meio do poema, da poesia, da obra de arte. O pessimismo exagerado, essa liberdade, essa ânsia pela liberdade, essa quebra de rupturas, o irracionalismo, né? Esses desejos, essa ânsia pelos desejos noturnos, pelas questões mais, pelas obras mais das trevas, os poderes das trevas, o sono, o sonambulismo, né? Então, assim, contra essa subjetividade estética que não estava nem aí, não tinha amarras, o eu estava livre, a liberdade total para você fazer e se reinventar. O Kierkegaard, nessa obra, o conceito de ironia, ele vai propor o que ele chama de ironia dominada, que nada mais é do que a sua própria subjetividade ética. Em outras palavras, o eu possui responsabilidade de fincar o pé na existência e viver apesar das contradições da vida, né? Então, assim, o Kierkegaard não pode ser chamado de pai do individualismo, porque isso é um reflexo romântico, do romantismo alemão. Basta qualquer um pesquisar e estudar aspectos do romantismo, e a gente vê que a gente vive hoje em dia esses aspectos. E o Kierkegaard justamente é um crítico desse romantismo, onde ele vai dizer que o eu, essa subjetividade, ela tem responsabilidade para com a realidade efetiva, ele tem uma responsabilidade para com a sua existência, para com o seu próximo. Então, assim, a subjetividade em Kierkegaard é uma subjetividade que pressupõe responsabilidade diante de Deus e diante do próximo. Não é você viver de qualquer maneira, como os dinamarqueses, não é você viver livre para você fazer o que você quiser, você se reinventar como os românticos, não, mas é você saber que você tem responsabilidade, é o que ele chama de seriedade, para com Deus e para com o seu próximo. Interessante. Estou vendo aqui pelas perguntas aqui, tem a menininha está participando aqui, está colocando as raízes do romantismo. Isso, as raízes do romantismo. Isaiah Berlin, alguma coisa assim. Isaiah Berlin. Isso, exato. Ela colocou outra aqui, especialista no movimento propriamente francês. Legal. E eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta, parece que tem uma pergunta. Explique o amor cristão para Kierkegaard. É contigo. Sim. Como funciona essa questão do amor cristão em Kierkegaard? Sim. Novamente, a gente se volta para a obra dele, As Obras do Amor, né? E tantas outras obras dele também, em que ele vai falar justamente sobre o amor cristão, né? Que, como eu falei aqui um pouco antes, que é essa questão do dever de amar, o amor enquanto dever, né? Que ele vai pegar lá o texto de Mateus, quando Jesus ele diz que, né, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então ele vai dizer que ele vai pegar o texto dele e vai falar sobre o dever do tu deves amar. Ele vai falar sobre a questão do dever do que nós temos. Aí talvez você vai dizer, mas amor como dever? O amor não é uma questão de sentimento. O amor cristão não é como o amor, não é como o romantismo. Por exemplo, o maior proponente do romantismo alemão, o Friedrich Schlegel, ele tem uma obra muito conhecida chamada Lucinde, em que ele vai expressar toda a questão do amor romântico, que é um amor entre o casal. E só que assim,
até o Kierkegaard ele comenta na obra dele, é uma obra ruim. Eu falo, é ruim, é uma obra ruim mesmo. Já era considerado, na época, os críticos, assim, não foi uma obra de sucesso do Schlegel. Os críticos falassem que era profana, era imoral, né? Tem que levar em consideração que o século XIX, né? Tinha aquela questão do o amor romântico, o casamento, tal. O Schlegel não, ele esculhamba a questão do amor romântico. Não chega a ser, não é pornografia, mas assim é um amor muito mesquinho. Ele coloca assim um amor muito sensual, uma questão assim. E então assim, para aquela época, o século XIX, era imoral. Para a gente hoje em dia tem coisa muito pior, né? Para a gente passa de boa, tranquilo, sem problema. Mas assim, o próprio Kierkegaard vai chegar a dizer que é uma obra imoral, né? É a questão do relacionamento entre um homem e uma mulher, tal. Mas o amor cristão não. O amor cristão, ele é um amor, é um dever, é um mandamento de Cristo, que nós devemos amar o próximo. E o Kierkegaard vai dizer o seguinte, que é o amor para com o próximo. Aí você talvez vai perguntar, e o Kierkegaard se pergunta também, quem é o meu próximo? Que foi também a pergunta do fariseu para Jesus, quem é o próximo? O Kierkegaard vai dizer que o próximo é aquele a quem você encontra. É o próximo, é o tu, aquele que é diferente de você. Ou seja, você saiu na rua e encontrou alguém, esse é o seu próximo. Você tem que amar, você tem o dever de amar o seu próximo. Tanto que assim, o último capítulo das Obras do Amor é chamado de As Obras do Amor, que consiste em amar uma pessoa falecida. Um defunto, um morto. Ou seja, ele vai dizer que o amor cristão é isso, é semelhante a você amar um defunto. Por quê? Ele não vai retribuir. Um defunto não retribui. Um defunto não vai... Você vai amar ele inerte, ele não vai retribuir você. Então assim, é um amor que não espera retribuição. É um amor que não espera nada do outro. É um amor que se doa, mas sem esperar. Não é moeda de troca, como o Lucíndio. Não é imoral, né? Mas é um amor pautado no mandamento divino. Ame o teu próximo, ainda que ele não te corresponda. Ainda que ele não retribua na medida, na justa medida que você quer. É como amar uma pessoa falecida, ele vai dizer. Interessante. Então, assim, para a gente caminhar e fechar esse assunto, vamos tratar, depois a gente fala sobre a continuidade dos vídeos. Então, dentro de tudo isso que nós já trabalhamos até agora, todos esses conceitos, assim, qual a importância, então, de Kierkegaard para hoje? Ele teve uma importância, embora tenha sido como um furacão que passou pela Dinamarca. E hoje em dia ele é importante também, ele pode também desestruturar as bases, e precisa fazer isso aqui da nossa sociedade, principalmente da igreja? Sim, uma boa pergunta. E eu começo dizendo que, na verdade, na época dele, ele não teve importância alguma. Os próprios contemporâneos dele não entenderam, ele não foi compreendido. O velório dele foi uma maior bagunça, confusão, a igreja não queria apoiar o velório dele. Foi tumulto, confusão no dia do velório dele. Então, assim, ele era chamado até na época de o flagelo da cristandade, né? E para ver qual era o grau do embate dele contra a igreja institucional. Então, assim, porém, para nós hoje em dia, eu tenho, óbvio, estudo, né? Então, assim, eu vejo Kierkegaard como um autor de extrema importância. Não só por aquilo que nós já conversamos aqui, até como você pontuou agora há pouco, a gente vive numa sociedade extremamente individualizada, uma sociedade narcisista, uma sociedade que não tem compromisso, uma sociedade que não tem, muitas vezes não leva o compromisso cristão a sério, o amor cristão, uma sociedade que muitas vezes não compreende a fé, uma sociedade que não compreende a seriedade do estar diante de Deus e do seu próximo. Então, assim, eu vejo a importância do pensamento de Kierkegaard como aquilo que ele mesmo já dizia de si, como um corretivo para a cristandade, né? Como um corretivo, né? A gente precisa se examinar e ver que existem áreas da sociedade, do cristianismo, que precisam de corretivo. E assim, eu penso que
O Kierkegaard é um autor extremamente importante para o nosso século XXI, né? Por conta de questões como, por exemplo, fugir do individualismo, mas se assumir como um indivíduo responsável diante de Deus e do próximo, aprender o que é verdadeiramente o dever de amar o próximo sem esperar retribuição, aprender o que é realmente estar diante de Deus, aprendermos o que é realmente se portar enquanto cristão, como se portar como cristão, né? Eu penso que ele deixou um legado, que é um legado que nós podemos continuar, um legado de enquanto cristãos, né? Que a obra dele é eminentemente cristã, enquanto cristãos em Cristo Jesus, que é o de não dar apenas ser passivo na igreja, nos cultos de domingo e achar que está tudo certo, mas lembrar que cristianismo é negar-se, é pegar a cruz, é seguir a Cristo, muitas vezes é sofrimento, muitas vezes é dificuldade, né? Muitas vezes é você receber até mesmo o ostracismo da sociedade, porque hoje em dia a gente está querendo, o que muitos cristãos estão querendo é relevância cultural, o que os cristãos hoje em dia estão querendo é ser bem vistos para a sociedade, sendo que Cristo mesmo diz que se chegasse um momento que a gente for começar a ser visto, bem visto pela sociedade, alguma coisa tinha de errado. E o Kierkegaard vai dizer justamente isso. Cristianismo não é paz com a sociedade. Cristianismo é luta, é sofrimento. Cristianismo é embate. Cristianismo é você viver num instante, que é você viver nesse conflito da era atual com a eternidade. Cristianismo é justamente isso, vida cristã. Então, assim, eu penso que a importância de Kierkegaard é justamente por causa desses elementos que estão tão em faltas na igreja, entre os acadêmicos, entre muitos teólogos, filósofos, e para todo aquele que realmente quiser ser um verdadeiro cristão. Legal, muito interessante. Bom, então assim, a gente vai fechando aqui esse assunto aqui, mas evidentemente, assim, como eu falei, esse assunto acerca de Kierkegaard, principalmente, assim, é um assunto que tem muita coisa para ser trabalhada e a gente pode estar trabalhando em vídeos posteriores. Mas uma coisa que eu até queria propor, até, né, diante de quem está assistindo, quem vai assistir depois, é o seguinte, eu queria ver se tinha, até se você topava, a gente poder fazer outros vídeos comentando, por exemplo, sobre São Francisco de Assis, que é um personagem que, enquanto você é Kierkegaardiano, eu sou franciscano, eu gosto muito, mas você também conhece esse pensamento e tudo mais. É muito rico para trabalhar. E outros dois pensamentos, assim, pensadores, assim, que deixaram legado, e por sinal a gente gosta bastante. Queria propor para ver se você aprova aqui. Um era o João Paulo II e o outro Paulo VI. Sim, muito bom, sim. Sim. Poderia trabalhar um pouquinho os contextos dele, a questão dos conciliares e tudo mais assim. Pensamento e a filosofia e teologia dele, assim, sim, trabalhar. Muito bom. Seria muito legal aqui, tanto para o canal como para as pessoas poderem assistir e conhecer o pensamento deles, que é um pensamento cristão, ainda que romano, mas que nós, enquanto cristãos protestantes, também podemos beber dessas águas assim, tiveram seu impacto naquele contexto de nazismo, fascismo, todas essas questões aí, né? E foram períodos caóticos também para a igreja, como eles atravessaram essa questão. Sim, muito bom. Sim, beleza? A gente pode pegar até, se for o caso, na outra quinta-feira, se você tiver assim, a gente volta no mesmo horário, mesma quinta-feira a gente grava, a gente poderia pegar na próxima quinta-feira para falar sobre Paulo VI. Sim, seria uma boa. Beleza. Então assim, se você de repente está assistindo aqui e já viu, gostou, se prepara, nós vamos falar próximo assunto sobre o Papa Paulo VI, que às vezes são uns assuntos muito interessantes que valem muito a pena. Então, Renato, fale aqui das suas considerações finais para terminar. Bom, eu agradeço, né? Agradeço as participações, né, as contribuições daqueles que assistiram. Muito obrigado por prestigiar essa explanação que foi breve, falar de um autor tão vasto, tão denso também. Em uma hora é difícil, uma tarefa árdua, é praticamente impossível, mas fizemos aqui o melhor que a gente pôde aqui e eu agradeço. E agradeço também a oportunidade.
Maravilha, então, né? Então, estaremos aqui continuando nas nossas gravações assim, nos próximos dias, assim, trazendo os temas, e voltando com o Renato na próxima semana, se Deus quiser, vai estar tratando sobre esse tema que com toda certeza ser muito legal, muito importante para todos, tá? Deus abençoe cada um dos que estiveram com a gente até agora, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.